Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo em português. Hoje temos de novo a leitura de mitos da Antiga Grécia, mas temos uma dedicação especial ao romântico. Pensei como os últimos temas em inglês tenham sido um pouco mais dramáticos. Pensei desta vez fazer algo um pouco mais equilibrado, mas como eu já conheço algumas dessas histórias, já sei que o drama não nos vai deixar hoje em paz. De qualquer forma, vamos começar. E vamos começar com Orfeu e a Eurídice. Voltando-se, olhou de relance para a esposa e ela teve de descer de volta. O grande trovador da mitologia grega, Orfeu, nasceu do relacionamento entre Calíope, a musa da poesia, e Éagro, deus rio da Trácia. Os versos mais sentimentais de Orfeu foram dedicados a Eurídice, que se tornou sua mulher, morta por uma picada de cobra no dia do seu casamento. Pranto lírico. Meu Deus, estas palavras parecem ser ricas. Vagando pelos bosques, Orfeu pranteou. Sério, o que é que eu falei das palavras ricas? Orfeu pranteou Eurídice com uma canção apaixonada, muito superior a tudo aquilo que já havia composto. A melodia era tão comovente que as ninfas e os deuses choraram ao ouvi-la. Por fim, Orfeu decidiu viajar até o submundo para implorar o Hades e sua rainha que tivessem compaixão dele e devolvessem a vida a Eurídice. No submundo, ele tocou para Hades e Perséfone. A rainha ficou tão impressionada com a música que implorou ao marido para burlar as regras do submundo e libertar a Eurídice. Hades concordou, com a condição de que Orfeu não pusesse os olhos sobre Eurídice enquanto ela estivesse no submundo. Orfeu conduziu a noiva pelas cavernas da escuridão e, do desespero, subindo lentamente em direção à superfície da terra. Eurídice o seguia a certa distância para que ele não a olhasse. Por fim, Orfeu vislumbrou acima um vestígio da luz do dia. Todo feliz, olhou rapidamente para trás, para a sua mulher, apenas em tempo de se dar conta de que a perderá, ao vê-la sendo puxada para baixo, em desespero para os domínios da morte. Como eu já falei, eu já conheci esta história. É muito infeliz, realmente. A Eurídice é uma ninfa, acho eu, e lá está. Ela estava a passear no bosque e o Orfeu estava a tocar a música dele, ela ouviu a música, foi lá ter, eles se viram e pronto. Amor à primeira vista. A infelicidade começou quando ela estava a correr pelos bosques, passear com as suas irmãs, as ninfas do bosque, e foi picada por uma cobra, né? Aparentemente, as ninfas não têm a magia suficiente para resistir às picadas de cobras. Quem sabe, né? E pronto, né? Ela foi levada para o submundo. Essa história toda, Orfeu foi para o submundo tentar encantar. Ele encantou todos os níveis que teve que ultrapassar o cérebro e os outros todos.
o Charon, ou Charon, eu nunca sei como é que é. Um dia eu hei de saber como é que se pronuncia. De qualquer forma, não deu certo porque como ele estava um pouco mais à frente e ela estava atrás, ele já estava na luz do dia, mas ela ainda não. E ele, com a precipitação, pensando que ela estava já também fora, ele olhou para ela e perdeu o amor dele, definitivamente. Como eu falei, o drama não nos vai deixar hoje. Entretanto, vamos seguir para uma nova história, que é o primeiro dia de Hermes, um provedor de sonhos. Em geral, conhecido como um mensageiro dos deuses, Hermes era isso e muito mais. Ficou famoso por ir de um lugar a outro em instantes, levado pelos ares pelas sandálias aladas, que se tornariam seu símbolo. A habilidade para voar era essencial ao papel do mensageiro. Simbolicamente, porém, o deslocamento rápido do Deus sugeria sua rapidez de pensamento e o desprezo pelas restrições normais de tempo e espaço. Brotando para a vida. Hermes era filho de Zeus e Maia, filha do titã Atlas, e da Oceanide Pleione. Conhecido como Mercúrio pelos romanos, ele manifestou sua natureza mercurial desde que, segundo o hino homérico a Hermes, saltou direito do útero da sua mãe, aterrissando dentro do berço. O jovem Deus não ficou deitado ali por muito tempo. Em vez disso, e mesmo tendo apenas 1 hora de vida, saiu da gruta que servia de refúgio à sua mãe, decidindo encontrar e roubar o gado do Deus do Sol, Apolo. Mal Hermes pisou fora da gruta, distraiu-se com um jabuti. Esvaziou o casco do animal e fez dele um instrumento. Recobriu o casco com couro de boi, deixando uma abertura para produzir o som. Em seguida, esticou cordas ao longo do casco e criou uma ponte de madeira para prendê-las, fabricando a primeira lira do mundo. Dedilhando as cordas, entoou canções que recontavam histórias épicas sobre o mundo e a criação, sobre os titãs, os olímpicos, as ninfas, os homens e as mulheres, e outros seres, claro. Um Deus de muitas faces. Ainda não contava 1 dia de vida e Hermes já era o primeiro músico, poeta e historiador do mundo. Sua natureza multifacetada também era inconstante. Os hinos homéricos afirmam que, mesmo enquanto cantava, ele estava eternamente voltado para outros assuntos. Quando o sol de Apolo se pôs, Hermes entrou furtivamente nas terras do Deus e roubou seu gado. Tratou de levar o rebanho para sua casa de marcha a ré, de modo que o resto de marcha a ré, de marcha atrás, ok. Got it. De modo que o rasto deixado parecesse seguir em direção oposta. A esperteza ágil demonstrada pelo Hermes tinha muito em comum com espíritos atrapaceiros de outras mitologias, como o de Ananse, de oeste africano, ou Loki, uma lenda nórdica. Apesar de gostar de pregar peças, Hermes também era capaz de feitos mais a sérios. Por exemplo, ele é tido como o inventor do ritual do sacrifício.
ao abater 2 vacas de Apolo, esfolando-as e assando-as. Embora faminto, deixou a apetitosa carne sobre uma plataforma para espiar o roubo. O caduceu bastão de Hermés carregava bastão que Hermés carregava na mão esquerda. Conferia sono e cura a um simples toque. As 2 serpentes sinuosas, simetricamente entrelaçadas em torno do caduceu, sugerem sua capacidade de equilibrar e reconciliar lados contrários, seja pela atenção das suas formas ou por meio de negociação ou troca. Acreditava-se também que Hermés era deus de comércio. Temos aqui a história do Hermés, que é o trapaceiro e o mensageiro e tudo mais, multifacetado, um deus multifacetado. Atena, a próxima, a fundação de Atenas. Atena oferece a oliveira, Poseidon a onda. O hino homérico a Atena começa com as palavras: canto a respeito da Atena, guardiã da cidade. Nenhuma outra divindade foi tão identificada como um lugar, nem outro local tem tamanha expressão de percepção que modernamente temos da cultura grega. Quando pensamos na Grécia Antiga, em sua literatura, arte e democracia, a antiga Atenas é a nossa maior referência. As associações mitológicas de Atenas com a deusa da sabedoria refletem-se em sua reputação como um reduto refleto de filósofos, artistas e dramaturgos. Esse legado fascinante originou-se de fundações sólidas, comerciais e industriais, na medida em que a prosperidade, a confiança e a qualificação técnica do seu povo se fundiam para fazer a cidade crescer e prosperar. Trabalho e prazer. Há um mito de fundação que torna explícita essa união entre beleza e tecnologia, ligando os primórdios de Atenas a Hefesto, o deus ferreiro. Aleijado e feio, Hefesto era casado com a bela Afrodite, união simbolicamente sugestiva do casamento entre utilidade e beleza, entre trabalho e prazer. Prevalece na cultura grega. Entretanto, assim como em outros casamentos olímpicos, eram frequentes as infidelidades nessa união. Nasce um filho. A certa altura, Afrodite abandonou completamente o marido e ficou com o deus da guerra, Ares. Depois que ela se foi, Hefesto caiu de amores por Atena. Assediou-a e tentou extirpá-la. Claro. Resistindo furiosamente, Atena afastou Hefesto dela no momento da ejaculação. O fluido corporal do Hefesto atingiu a coxa da Atena, que o descartou com desprezo. O líquido seminal, é isso que eu vou usar, o líquido seminal, foi parar em solo grego, produzindo ali uma nova vida. Em algumas narrativas, esse rebento foi Erictônio, nascido do próprio solo, que viria a fundar a cidade de Atenas, por terra e por mar. Atena desempenhou um papel central em outros mitos da fundação da cidade. Enquanto Erictônio se empenhava em estabelecer sua comunidade na costa de Ática, convocou os deuses para que um protetor divino fosse escolhido. Com Atena e Poseidon ferrenhamente interessados no cargo,
Organizou-se uma competição para ver o que cada uma das divindades tinha a oferecer à cidade e ao povo. A vitória seria decidida, bem de acordo com o berço da democracia, pelo voto. Na competição, Poseidon sacudiu a terra, golpeando-a com o seu tridente e provocando uma onda enorme que criou uma fonte abundante de água, porém salgada. Em resposta, Atena esmurrou no chão, de onde surgiu uma oliveira carregada de seus valiosos frutos. Cécrope, rei da cidade, confirmou a deusa da sabedoria como a eleita pelo povo. No entanto, o presente de Poseidon assegurou que o porto de Atenas seria tão importante para a sua prosperidade quanto os seus campos e pomares férteis. Olhai com bondade para aqueles que trilham seus caminhos com navios, diz o hino homérico a Poseidon. O rei dos marés permaneceu nas orações da cidade. E aqui temos o próximo, a próxima história é sobre Apolo e o oráculo de Delfos. No outro dia, alguém que já viveu na Grécia, ou não sei, mas viveu na Grécia, não sei se a pessoa é grega mesmo, mas essa pessoa falou-me que Delfos é a cidade o umbigo do mundo, que tem uma teoria de conspiração que a Delfos já teve robôs, tipo como é que eu vou explicar? Uma proteção militar. E esses soldados eram robôs. Eu fui pesquisar, porque eu gosto de teorias de conspiração. Fui pesquisar, olha, tudo e mais alguma coisa. Obviamente, só o Google. Não encontrei nada. Só encontrei uma história que realmente em Delfos havia. O primeiro robô realmente vem de Delfos, mas era uma moça, né? Que uma estátua de uma moça que era feita de metal e ela tinha um sistema por dentro que tinha água e vinho, e esse sistema distribuía e dava um copo de vinho ao pessoal que vinha na cidade de Delfos. Enfim, não sei se essa teoria de conspiração vem daí, mas achei interessante. Voltando aqui ao assunto. Darei conselho infalível a todos os que o buscarem. No templo de Apolo em Delfos, nas encostas do Monte Parnasso, no centro da Grécia, encontrava-se o mais importante oráculo do mundo antigo. Acreditava-se que o deus Apolo transmitia suas profecias por intermédio da Pítia, a sumo sacerdotista do templo, erigindo um templo. A ligação de Apolo com Delfos começou quando ele tinha apenas 4 dias de nascido. Assumindo a forma de um golfinho, Apolo deixou seu lugar de nascença na ilha de Delos, nas Cíclades, conjunto de ilhas no mar Egeu, para sair à procura e matar o temido Piton, whatever. Esse dragão imenso e feroz vivia no interior da terra, embaixo do que era considerado seu ómfalos, ou umbigo, perto da cidade de Delfos. Tomado de raiva, era mulher de Zeus, claro. Tinha enviado um monstro para perseguir a mãe de Apolo, a deusa Leto, que engravidará de Zeus.
Opá, o drama. Embora Leto tivesse escapado e dado à luz Apolo e a sua irmã gêmea Artemísia em Delos, Apolo queria vingar a tentativa de destruir a sua mãe. Ele matou Piton com um arco e as flechas fabricadas para ele por Hefesto, o deus ferreiro. Enterrou a criatura debaixo da pedra do Ónfalos, que marcava o centro geográfico da Terra, e erigiu seu templo para simbolizar o triunfo retumbante do céu sobre a Terra. Alegria e sabedoria. Já no século V a.C., Apolo havia superado Hélio, o Titã, como deus do Sol. Superado Hélio, o Titã, como deus do Sol, no panteão grego. O hino homérico a Apolo aplaude o esplendor do seu brilho. Diz ainda que o deus nascerá para ser a alegria dos homens e que declararia aos homens a vontade infalível de Zeus. Referência a seu papel como deus da poesia e da música e a sua ligação com a sabedoria. A invenção da medicina foi igualmente atribuída a Apolo, embora ele transferisse a maior parte desse papel a Esculápio, um dos seus filhos. Era também protetor dos pastores, identificados como idílio pastoril, cantado na poesia grega. Pá, deus da fertilidade e dos pastores, e tocador de pífanos, desafiou Apolo para um duelo musical. Apolo, que tocava a lira dourada, um dos muitos atributos do deus e que consta de muitas das suas representações, cativou a plateia e foi aclamado por unanimidade do vencedor. Apolo comunicava a sua sabedoria por intermédio do oráculo de Delfos. O povo acorria a Delfos de todos os cantos da Grécia para tomar conhecimento dos eventos futuros e da vontade de Zeus, especialmente em tempos de crise nacional, como na guerra, quando mais de uma Pítia desempenhava o papel de porta-voz de Apolo. O povo oferecia sacrifícios de animais a Apolo e em seguida esperava pacientemente, enquanto a Pítia, sentada à beira de um caldeirão com um vapor vulcânico a envolvendo, canalizava as respostas de Deus. A Pítia emitia uma profusão de falas, muitas vezes incoerentes. As autoridades do santuário as interpretavam e depois registravam como preciosas palavras da sabedoria em versos hexametros. Na minha procura dos robôs, da conspiração dos robôs de Delfos, eu vi e li um pouco sobre a história da sacerdotisa, né, de Delfos e esse processo. Como diz aqui, ela ou era pendurada tipo em cima de uma faixa de onde saía o vapor vulcânico, ou lá está, sentava ao lado de uma fissura dessas. E os cientistas, né? Os cientistas que criaram os aviões que agora estão constantemente interrompendo os meus vídeos. Anyway, o que eu queria dizer é que os cientistas pensam que todo esse ritual e ela ter essas profecias era a base de alucinações. Claro, porque como ela respirava os vapores vulcânicos, que muitas vezes são tóxicos, obviamente aquilo causava essa fala que não era
muito coerente. E pronto, pensava-se que aquilo vinha dos deuses. Enfim, a próxima história é outra bastante dramática, mas é a história de Apolo e Daphne. Ele amou, ela fugiu do amor. Apolo se destacou entre os maiores deuses, dono do prestígio incontestável, um ser radiante com todo o esplendor do sol. Em contrapartida, Eros personificou o desejo sexual em toda a sua carência e ousadia. Como uma criança crescida, era um encrenqueiro, imprevisível, que agia segundo seus impulsos. Apolo foi o deus do arco e flecha e ela era excelente arqueiro. O arco de prata tanto era um símbolo de poder quanto uma arma. As flechas raramente eram usadas. Eros também tinha arco e flechas, usadas habitualmente em suas conquistas. Seus dardos afiados, com ponta de ouro, faziam o alvo se apaixonar imediatamente. Ele tinha ainda um segundo conjunto de flechas, com pontas cegas e recobertas de chumbo. Acabavam com o afeto de qualquer pessoa que atingisse. As armas tornavam Eros sedento pelo poder. Deuses em desacordo. Vendo Eros cheio de si, Apolo não podia deixar de zombá-lo. Recém-chegado do triunfo acachapante sobre o monstruoso Piton, abatido por 1000 flechas de uma aljada, Apolo riu ao ver aquela criancinha armada, toda orgulhosa. Apolo acreditava que um menino atrevido não estava apto a carregar um arco e flecha, e disse isso ao jovem. Inflado pela ira petulante, o menino retrucou, gritando que se vingaria. Faria o Deus do Sol se arrepender pelo desdém em relação a ele. As paixões que as suas flechas com ponta de ouro despertavam prevaleciam sobre o mais poderoso dos indivíduos. Nem mesmo o Apolo estaria imune, conforme o Deus do Sol logo veio a constar. Eros se vinga. Dependendo da versão, a vingança ocorreu perto do rio Peneu, na planície da Tessália, na Grécia Central, ou no rio Ladão, no Peloponésio, ao sul da Grécia. Eros encontrou a Daphne, uma bela e virginal Naiade, uma ninfa de água, a filha do deus rio, chamado por Ovídio de Peneu. Santo Ovídio, o Peneu, está aqui um negócio de pneus em Santo Ovídio. Enfim, nas margens do rio do seu pai, Eros mirou e acertou Daphne com a sua flecha de chumbo. Virando-se, ele atirou outra flecha, dessa vez com a ponta de ouro, acertando o Apolo. O deus do sol mal teve tempo de sentir a dor. Vendo Daphne, ficou imediata e completamente apaixonado, tomado de desejo. Daphne, entretanto, fora golpeada com a mesma força pela flecha de chumbo de Eros. Vendo Apolo, mesmo com toda a sua beleza, ela o esquivou. Conforme ele se aproximava dela com votos de amor eterno, Daphne se virava e fugia. Perseguida por Apolo, ela chamou por seu pai enquanto corria, e tão logo Apolo a pegou e a tomou em seus braços. Peneu respondeu aos apelos da filha, transformando-a em um loureiro. Apolo, ainda ardente de desejo, declarou que mesmo que Daphne não pudesse ser sua noiva, tomaria posse do loureiro. Daquele dia em diante, as folhas do loureiro
sempre adornariam seus cabelos. A lira e a aljava. What? E a aljava. What? Guirlandas de loureiro seriam usadas para homenagear generais vitoriosos em cortejos triunfais e, combinado com a imortalidade e o cabelo sempre brilhoso de Apolo, as folhas de louro jamais perderiam o viço. O loureiro, então, inclinou seus galhos como se estivesse concordando. É uma história bastante dramática, né? Uma situação no lugar errado, à hora errada, né? A Daphne. Mas uma coisa que eu fico contente, porque quando eu fui à Grécia, a Daphne é uma... No meio dos souvenirs que uma pessoa consegue encontrar, é uma personalidade que dá para ver frequentemente. Tão frequentemente como, por exemplo, a Afrodite e os outros todos. Eu fico contente com isso. Mas, na verdade, tem razão de ser, né? Porque loureiro, e conforme o Apolo usou a magia dele para tornar o loureiro uma árvore que nunca deixa cair folhas, né? É um evergreen, e usava a coroa de loureiro todos os dias. Talvez seja por causa disso, mas eu fico contente que uma simples ninfa de água que sofreu por causa de, estupidez de todos os deuses e porque estava no sítio errado à hora errada, mesmo assim é relembrada tão frequentemente. Ok, a próxima história é bastante conhecida. É a Guerra de Troia. Vida e morte equilibradas no fio de uma lança. A Guerra de Troia inspirou alguns dos maiores e mais antigos poetas gregos, Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. Embora possuindo aspectos míticos, a história pode ter-se baseado num conflito entre micênios e hititas do século XII a.C. A cadeia de eventos que levou à guerra teve início quando a deusa Afrodite ofereceu a Paris, um príncipe troiano, o amor da Helena, a mulher mais bonita do mundo. Helena já era casada com o rei Menelau da Esparta, mas Paris, ignorando isso, raptou-a. O marido ficou furioso. Menelau persuadiu seu irmão Agamemnon, rei de Micenas, a liderar uma aliança grega até Troia para recapturar a sua esposa. Faziam parte do exército grego o semideus guerreiro Aquiles, filho da Oceanide Tétis, e Odisseu, o astuto rei de Ítaca. Eles atravessavam o mar rumo a Troia, mas não foram capazes de romper os muros da cidade. Após 9 anos fora de casa, a aliança grega se enfraquecia. Os homens estavam à beira do motim e uma praga diminuiu as suas fileiras. Aquiles recusou-se a lutar depois que Agamemnon se apoderou de uma das suas concubinas. Apesar de ausência, os gregos se uniram a travar uma batalha campal com os troianos. Menelau estava prestes a matar Paris quando Afrodite interveio para salvá-lo. Quando a própria Afrodite, inspirou esse drama, não tem como o conflito ser muito positivo. Atacando os morros da cidade. Os morros. Os muros da cidade.
Os troianos se reagrupavam e expulsavam os gregos. Aquiles recusou-se a lutar, mas permitiu que seu companheiro mais próximo, Patrus, what? Patroclo, pegasse emprestada a sua armadura. Patroclo inspirou o contra-ataque grego e encurralou os troianos contra os muros da cidade. Os muros da cidade. Ele foi assassinado por Heitor, o maior de todos os guerreiros de Troia, que o despiu da armadura. Devastado, Aquiles construiu uma imensa pira funerária para seu querido Patroclo. Promoveu jogos fúnebres da sua homenagem e voltou para a batalha para se vingar. Matando Heitor num combate individual, recusou-se a devolver o corpo dele para o enterro real. Em vez disso, arrastou com a sua biga ao redor dos muros da Troia. Logo depois, Aquiles foi mortalmente ferido, enquanto Paris o atingiu com uma flecha no calcanhar, a única parte mortal do seu corpo. Então, no 10º ano, a guerra foi vencida não pela força, mas por uma estratagema. Odisseu fez os gregos construírem um cavalo de madeira gigantesco e oco. Eles o encheram com soldados e deixaram do lado de fora dos portões de Troia. O restante dos gregos ficou fora do campo da visão, de modo que os troianos acreditaram que tinham ido embora. Pensando que a guerra havia acabado, os troianos puxaram o cavalo para dentro dos muros da cidade. Dos morros. Opa, sério. Não tem como. Aparentemente, hoje vai ser morros. Ao anoitecer, os gregos que estavam dentro do cavalo saíram e exterminaram os guardas de Troia e deixaram entrar a outra parte do exército grego. Um massacre selvagem se seguiu e Troia foi completamente queimada. Menelau recapturou a Helena, mas ambos os lados perderam algumas dos seus mais famosos guerreiros e grande parte da população. Os gregos, devido à deliberada destruição dos templos durante o saque da Troia, perderam também a boa vontade dos deuses. Isto está-me a inspirar para ver o filme Troia de novo. Eu sempre achei que nesse filme o pessoal de Troia é demonstrado um pouco mais, sei lá, cultural, um pouco mais sábio, sei lá, não sei explicar, tipo, um pouco mais balançado. Em comparação, os gregos pareciam ser uns selvagens, tipo, lá está o marido da Helena, o Agamemnon, o irmão e todos eles, né? São, enfim, tipo, os troianos são todos refinados, blá blá blá, todos bonitinhos, né? O Heitor é o Eric Bana, que é super bonito nesse filme, nossa. Eu fartei-me de chorar quando Aquiles matou ele. Sempre que vejo esse filme, estou constantemente a torcer que o Heitor ganha de alguma forma, mesmo que saiba que realmente isso não vai acontecer, mas tem uma parte dentro de mim que está a torcer com fingers crossed. É desta Heitor. Enfim. Mas é um bom filme. Não posso dizer que é um mau filme. Mesmo que eu não goste muito do Brad Pitt, mas os restantes todos atores são bons e a história em si é bastante bonita, o filme é esteticamente agradável, a música e tudo mais. Mas sim, está-me a inspirar para ver o filme. Tá, vamos seguir para a próxima
próxima parte aqui, que tem uma parte sobre o Aquiles. O guerreiro Aquiles era filho de Tétis, uma oceanide, e do rei Peleu da Pítia. Quando nasceu, sua mãe, para torná-lo imortal, o mergulhou no rio Estinge, que corria entre a terra e o Hades. Ela o segurou pelo calcanhar esquerdo, deixando ali um ponto vulnerável. Ao crescer, ensinado pelo sábio centauro Quirón, Aquiles se tornou um guerreiro. Quando a guerra de Troia teve início, Quirón deu ao Aquiles um poderoso escudo, mas Tétis interveio antes que o filho se juntasse ao combate. Calchas havia profetizado que Aquiles ajudaria os gregos a tomarem Troia. Temendo pelo filho, Tétis disfarçou Aquiles de mulher, escondendo-o na casa do rei de Ciros. Odisseu, entretanto, logo o encontrou e descobriu sua verdadeira identidade. Depois de se casar com a filha do rei, Aquiles saiu de Ciros para liderar o exército de Odisseus. Enfim, mas mesmo que ele tenha ajudado a conquistar Troia, o final dele também foi ali. E na minha leitura de a mitologia romana, nós sabemos que os descendentes, ou aquilo que sobrou da Troia, basicamente viajou para Itália, né? Para criar o Império Romano. There we go. Esta história é muito conhecida, mas aqui vamos. É sobre Orestes vinga Agamemnon. Agamemnon da Troia? Ok. Este casal de tiranos mataram meu pai. Agamemnon, rei de Argos, comandou as forças gregas durante a lendária Guerra de Troia. Sim, é o mesmo Agamemnon. A história da sua família esteve imersa em sangue e traição. Uma hostilidade implacável entre seu pai, Atreu, e seu tio, Tiestes, já havia gerado adultério, múltiplos assassinatos e um ódio permanente na época do início do conflito da Troia, na Ásia Menor. Essa terrível ancestralidade viria a ser passada para a nova geração. O sacrifício da Ifigênia. A partida de Agamemnon para Troia, com sua frota de 1000 navios, se atrasou por semanas devido aos ventos adversos enviados pela deusa Artemísia, a quem ele havia oferecido matando um cervo sagrado. Para banir esses ventos, o rei, relutantemente, atendendo ao conselho de uma profeta, sacrificou sua própria e inocente filha, Ifigênia, a quem havia atraído para a costa sob a falsa promessa de um marido. Esse foi o ato que a sua mulher, Clitemnestra, não perdoaria nem esqueceria. Como é que alguém pode perdoar? Like, seriously. O rei assassinado. Enquanto Agamemnon estava fora na guerra, a rainha arranjou um amante chamado Egisto, primo em primeiro grau de Agamemnon. Great. Eles tinham se tornado inimigos mortais desde que o pai do rei assassinará os irmãos do Egisto. Ganhando acesso ao leito de Agamemnon, Egisto rapidamente apossou-se também da sua coroa. Logo ele e Clitemnestra estavam governando como rei e rainha em Argos e expondo abertamente sua união adulteira. Tal foi a situação encontrada por Agamemnon
ao retornar finalmente vitorioso após 10 longos anos da guerra. Não sendo mais o senhor da própria casa, ele lutou para recuperar o que era seu. Uma luta, porém, logo perdida, ao ser assassinado pela esposa e seu amante. Diferentes versões da história expressam detalhes variados. Umas dizem que o rei foi morto enquanto um banquete em comemoração ao seu retorno da guerra. Outras que ele foi assassinado enquanto estava nu e indefeso após o banho. Crime e castigo. As diferentes fontes também citam várias motivações possíveis para o assassinato de Agamemnon. Ele não era muito boa pessoa, então as motivações são várias. Em algumas, a culpa recai totalmente sobre Egisto, seu inimigo de longa data, com um ato de vingança pelos crimes do pai do rei. Noutras, a culpa recai direto sobre Clitemnestra, mostrando-a como uma mulher destemida e hostil que assassinou o marido como vingança pela morte da filha. Bem feito. Outros registros citam Clitemnestra como uma mulher com sexualidade e paixão desgovernadas. Claro. Ambos os filhos de Agamemnon, o filho Orestes e a filha Electra, estavam fora de casa quando o pai foi morto. Ao retornarem a Argos, encontraram a mãe e Egisto reinando em seu lugar. Como filho, Orestes se sentiu no dever de vingar a morte do pai e então, com a ajuda e o estímulo da irmã, disfarçou-se e teve acesso ao palácio, onde matou Egisto. O espírito de vingança exigiu que Clitemnestra pagasse o preço pela participação no crime. Orestes também a matou, mas levou consigo a maldição no momento da morte da mãe. As fúrias impiedosas, as iríneas, o assombraram por toda a terra, até a morte pelo crime de matricínio. Matricínio. Sério. Eu e as palavras hoje. Electra escapou da maldição, casando-se com um amigo de Orestes e um dos conspiradores. Conspiradores de quê? Pilates. Esses nomes matam. Nós não conseguimos fugir do drama. Eu acho que Agamemnon merecia morrer. Nenhum homem merece viver depois de sacrificar a própria filha para o deus do vento ou a deusa do vento para conseguir chegar bem a Troia. E lá está, estar lá 10 anos em guerra, destruir a Troia, matar não sei quantas pessoas. Era merecido. Ponto final. Mas claro, não podemos fugir do drama. O próximo capítulo aqui começa a ser sobre a Odisseia do Homero. E eu acho que devíamos deixar essa parte para o próximo dia. Então, vamos parar a nossa leitura por aqui. Achei ótimo relembrar de algumas dessas histórias que eu já sabia, muitas delas, e provavelmente vocês também, mas de qualquer forma é sempre bom, sei lá, relembrar essas coisas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Estou voltando com um vídeo português, finalmente. Como falei num dos meus vídeos em inglês, há umas semanas, eu estava a sentir um pouco com falta de inspiração. Não que eu ganhasse inspiração para fazer alguma coisa diferente,
continuando com as minhas sagas de mitologia, temos uma saga nova sobre os demónios e monstros e blá blá, que eu vou continuar porque eu estou a gostar muito. Para aqueles de vocês que também veem os meus vídeos em inglês, espero que vocês também estão a gostar. Eu também estou à procura de livros sobre monstros e demónios que não sejam monstros e demónios femininos. Como se vocês viram esses vídeos, vão saber que é o caso. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem, eu posso sempre tentar encontrar livros equivalentes em português, histórias equivalentes em português, é só me dizerem. Enfim, já falei bastante hoje. De qualquer forma, aprecio todos vocês que ainda estejam aqui. Para aqueles que ainda estejam a ver, sei lá, vamos comentar com alguma coisa, com uma coisa azul ou uma coisa verde. Qualquer coisa. Claro, se quiserem deixar um comentário. Enfim, pronto. É agora. Obrigada por me acompanhar hoje e vos vejo da próxima vez.